Depois daquele dia, eu tive a convicção, certeza, que quando a gente trabalha para o Cristo, trabalha para Deus, trabalha para o caminho do bem, a gente recebe muitas recompensas belíssimas. E até hoje eu nunca recebi uma recompensa tão forte como eu recebi a presença de Marta para conversar comigo. Um jovem de 15 anos que não tinha pergunta nenhuma séria para fazer, ela se dedicou 5 minutos de conversa que teve comigo, renunciou 5 minutos às suas atividades só para poder conversar comigo. Foi quando eu conversei com o Fred, ele disse: meu filho, quando a gente está no caminho do bem, renunciando também nossa vida, nossos lazeres, nós recebemos essas visitas. Então, eu sou um jovem de 23 anos, mas que ainda tenho muito para viver no espiritismo e na vida, mas eu já recebi muitas recompensas, experiências fantásticas, e é isso que me faz continuar persistindo. Tive experiências fantásticas com o professor Marcelo, que também foi um grande homem que ajudou na instituição do NACA e o do Suesca. Tive grande ajuda, como já disse, do Fred, do meu pai, da minha mãe, dos queridos amigos. E é só isso que eu tenho para dizer. Eu, como eu disse, tenho 23 anos de idade. Por hora, trabalho numa agência de viagem, de turismo, que fica em Casa Forte, aqui em Recife, em Pernambuco. Faço faculdade de psicologia. Acredito que ainda faltam aí uns 2 anos para me formar. Então, pretendo trabalhar com a psicologia, abordar também a psicologia junto com o espiritismo, não nos tratamentos, mas nas palestras, que é muito importante. Eu lembro que o grande amigo espiritual que sempre me conversa comigo, ele falou para mim assim: por que você não faz psicologia? Eu disse: eu sempre quis fazer, mas eu sempre me achei que eu era incapacitado. Eu disse: você tem muita capacidade. E você fazendo psicologia pode lhe ajudar muito, tanto nas suas palestras, quanto nos caminhos e dificuldades que surgem na sua vida. Então, eu embarguei. Então, acredito que daqui a alguns anos já vou estar formado, podendo ajudar mais ainda as instituições. Então, o espiritismo foi um grande transformador da minha vida. Se hoje eu estou onde eu estou, além das pessoas que me ajudaram e a espiritualidade, é porque o espiritismo me proporcionou isso. Então, se eu tivesse que deixar algum recado, se eu posso assim dizer, para os jovens, é persistência sempre. Vou falar igual um grande amigo espiritual disse para mim: curtam a sua juventude, mas com responsabilidade e com dignidade. E viva para o Cristo. E viver para Jesus não é apenas nas instituições que a gente, mas viver para Jesus é também no trabalho profissional, no lar familiar, dentro da classe de aula, na vida onde ninguém está vendo, até nos lugares mais escondidos da nossa privacidade e na nossa intimidade. Viva Jesus também. Porque Jesus é para viver em todos os lugares. E foi isso que eu aprendi com o Espiritismo, foi isso que o Espiritismo trouxe para mim. Foi aí que eu surgi nesse caminho de palestras. Eu só tenho a agradecer. Eu acredito que se fosse para eu dar um sentimento e uma única palavra por tudo que eu sinto nos meus 23 anos de idade, é 100% gratidão. Então, quem quiser fazer alguma pergunta aí, pode fazer, que eu acredito que essa é a minha biografia pequena, até porque eu tenho 23 anos de idade, mas espero que ao longo do tempo possa aumentar mais ainda. Gratidão, Alan. Dá licença para dar boa noite aqui aos nossos net espectadores e dizer para eles que estamos aqui com um amigo, irmão pernambucano, Alan Fonseca, no programa Tempo de Paz. Repetir a gratidão, viu, Alan? Porque a sua história, apesar da idade, está sensacional, né? Muito, muito bom, principalmente para, como você é tão jovem, para todos os nossos jovens aí da doutrina espírita. Parabéns pelo seu relato, chegadas, experiências, trabalho na doutrina espírita e, logicamente, é muito inspirador e estimulante ouvi-lo. Nos dê licença para agradecer a nossos espectadores que estão ao vivo aqui conosco, especialmente a Amélia, o André Mendes da Silva e tantos outros que vão, posteriormente, assistir esse belo relato seu. Eu vou agora chamar o nosso amigo
Raimundo para fazer uma pergunta ou fazer algum destaque nesse relato maravilhoso que você fez. Raimundo, fique à vontade. A experiência do Alan na doutrina é muito rica, né? Muito cheia de experiências interessantes, né? Muito jovem já se deparou com esse manancial de recursos espirituais a ajudá-lo nessa jornada, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para ele, porque é o seguinte, eu ouvi aí, há um certo dia aqui, uma pessoa dizer que a doutrina espírita tinha que melhorar a sua linguagem para poder atrair o jovem, né? E eu fiquei sem saber que linguagem é essa que a gente precisa aprimorar, né? Melhorar, mudar, para que o jovem seja atingido, né? E você, como jovem, né? Como presidente da instituição espírita, você vê também dessa forma? Eu acredito que, por ter muitos jovens, existem muitos livros ainda com com um vocábulo muito rico e muito difícil de entendimento para alguns. É tanto que de muitos amigos que eu tenho que apresentam algum livro, a maioria deles desistem porque dizem que ler 2 linhas é tanta palavra difícil que não consegue entender. Então, quando você tem um livro mais apropriado para jovens, com um vocabulário mais terra a terra, mais tranquilo, mais leve, isso chama muito mais atenção também. Não que esses livros que tenham esse vocabulário ainda mais culto, que não tenham importância, até porque eu adoro ler esses livros, e quanto mais você vai lendo livros, mais você vai ganhando vocabulário, mais você vai entendendo os outros livros. Quando eu comecei a ler livros, eu tive muita grande dificuldade de começar nos livros de André Luiz, porque eu não entendia muitas palavras dele. Então, eu comecei a ler alguns livros mais de jovens, pegar mais experiência nos livros, e quando eu comecei a ler os livros de André Luiz, de Emmanuel, comecei a entender muito melhor. E tem muitas palestras também, tirando os livros, que os palestrantes falam muito bem, porém falam de uma forma muito difícil, e isso não atrai muitos jovens. Então, se você tem que falar também um pouco do linguajar do jovem, não é gíria, mas é uma forma que eles entendam, para que eles possam ter uma chamativa naquela palestra, não é? Então, eu acredito que para quando a gente tem jovens, a gente precisa se adaptar um pouco a poder atrair a atenção dos jovens. Não é a mesma coisa eu fazer uma palestra para pessoas adultas cultas, é uma palestra totalmente diferente de fazer para jovens, porque eu tenho que adaptar a linguagem deles, algumas brincadeiras deles, para poder atrair a atenção. Se o espiritismo e as casas espíritas em todos os tempos religiosos precisam de jovens para continuar, a gente precisa também se adaptar a algumas palestras, em alguns livros, de trazer também uma abordagem mais leve para atrair os jovens. É tanto que os livros que eu escrevo, eu tento escrever de uma forma muito leve e tranquila para que possa atingir todo tipo de público, principalmente jovens que estão mais necessitados nesse momento. Espero ter respondido a sua pergunta. Sim, respondeu, sim. Eu estava esperando uma resposta mais ou menos nesse sentido, né? Mas foi bom você ter dito isso, porque a gente que também trabalha na área de divulgação da doutrina, de palestra, fazer melhor, pensando mais nesse sentido, porque eu penso que não é só o jovem, mas qualquer pessoa que não tenha um vocabulário bem elaborado, né? Ou mais ou menos bem elaborado, pode sentir dificuldade de entender determinadas mensagens, né? Determinados livros. Né? Então, eu acho que. Agora, o jovem, porque o jovem é aquele que precisa para dar continuidade à obra, né? Porque sem o jovem, a obra não vai ter continuidade, né? Exatamente. Então, tá bom, muito bom, Alain. Obrigado aí a você. Viu? Gratidão, Raimundo. Alain, vocês me fizeram lembrar, os consultores agora da inteligência artificial, eles nos dizem para fazer, né, para dizer para a máquina, mais ou menos, o que você quer como resposta, né? E é muito interessante, porque eu no chat GPT, eu coloquei lá que toda pergunta que eu fizer, viu, Alain e Raimundo, e o Índice e Elise, ele me responda como se eu fosse uma criança. Entendeu? E é muito interessante, Raimundo, porque quando ele me responde, ele dá exemplos mais claros, sabe? Quer dizer, atinge, como o Alan falou, né, uma linguagem mais simples, mas que traz a mesma mensagem. Mas muito bom, Raimundo, sua pergunta, gratidão. Whindersson, por favor, você quer fazer alguma pergunta para o Alan? Fique à vontade.
Whindersson? Olha, eu quero dizer o seguinte, né? Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Perfeito. Vivaldo? Positivo. Eu quero dizer que o Alan, no seu planejamento reencarnatório, né, ele deve ter se preparado para abraçar essa tarefa. Porque não é porque ele está perto de Fred, porque muitos ficaram perto de Jesus e não assimilou a mensagem de Jesus. A gente vê que os jovens realmente eles têm um compromisso, né, com o trabalho, com a fidelidade, né, à mensagem de Cristo. E com relação a essa questão de jovem, Raimundo pensou bem, mas na verdade nós que somos o jovem que deu certo, né? Porque diz que o idoso é o jovem que deu certo, viu, Valdo? Nós Faz temos tempo. que nos prepararmos, né, para ajudar o jovem, porque são muitas dores, muitas provas que sinalizam essa chegada com essa transição. Então nós temos esse dever de apoiar o jovem, de dar força, né, fazer com que ele realmente possa vencer essas adversidades da vida. Mas a gente sabe que o trabalho continua, né? E o meu irmão Alan falou de uma coisa interessante, né? Ele disse que o amor é transformador. Realmente, Alan, o amor é tudo. E eu me lembrei agora, Alan, de uma coisa bem interessante. Diz que uma nora estava muito irritada com a sogra, né? Porque a sogra estava acamada, mas estava procurando realmente causar um certo desconforto na nora. E a nora queria fazer alguma coisa para ver se resolvia aquele problema, né? Aí ela procurou um mestre e disse: Mestre, eu estou querendo encontrar uma saída, porque eu não aguento mais minha sogra. Estou querendo uma saída, uma solução. Aí o mestre disse: Olha, você leva esse pozinho aqui, você bota 3 vezes nas refeições dela, agora você tem que ficar bem legal com ela, tem que ficar amorosa para ninguém descobrir que foi você que provocou o óbito dela, né? Ah, tudo bem, pode deixar. E ela começou a dar o pozinho à sogra, mas tratando com muito amor, com muita amorosidade, com educação. Aí o que aconteceu? Com 30 dias ela voltou lá ao mestre: Mestre, eu não quero mais que a minha sogra morra. E eu quero. O que eu faço agora? Não, aquele pozinho que eu lhe dei é um pozinho de arroz. Porque realmente o mal está em você. Mas como você mudou, tudo mudou. Ou seja, o ódio se transformou em amor. Então veja que coisa linda, né? Esse exemplo, né, que aconteceu. Então nós também podemos realmente mudar essa história, né? Desenvolvendo esse amor que há dentro de nós. Então, Alan, parabéns, meu irmão. Que Deus te abençoe. Eu agora vou colocar você nas minhas orações para você continuar cada vez mais comprometido com Jesus, né? Porque isso é muito bonito, né? Muito belo. Que Deus te abençoe. E vamos voltar mais vezes, né, o meu caro Vivaldo, no outro programa, né, para ele trazer mais, digamos assim, história, né? Com certeza. Aí depois a gente conversa.